Histerectomia, a cirurgia de retirada do útero. Hoje eu vou falar sobre essa cirurgia comum realizada nas mulheres e vou falar aqui sobre os principais motivos de fazer uma histerectomia, vou falar sobre indicações, formas de fazer, mitos e verdades, quais impactos na vida e na saúde da mulher essa cirurgia pode causar. Meu nome é Alex Bruno, sou cirurgião oncológico e robótico. Eu ajudo mulheres com suspeita ou diagnóstico de câncer a lidarem com esse desafio da melhor maneira possível. Então, se você chegou agora aqui no meu canal, seja bem-vinda. Curte aqui esse vídeo se você gostou desse tema. Encaminha para alguém que precisa saber e deixa aí um comentário como que isso te ajudou. Lembra de se inscrever no meu canal. Você sabia que entre 20% a 30% das mulheres, ao chegarem dos 60 anos, vão ser submetidas a uma cirurgia de histerectomia? Pois é, um número bem expressivo nos Estados Unidos, ao chegar nos 85 anos, para você ter ideia, 43% da população feminina já se submeteu a uma histerectomia. É a segunda cirurgia mais realizada no aparelho reprodutor feminino, só perde para cesariana. Hoje, em muitos países, 30% dos nascimentos ainda são feitos por cesariana. A verdade é que a cesariana, a operação de cesariana, ela é muito importante, ela salva vidas e é sempre uma escolha da mulher sobre a sua via de parto. Perdendo aí então da cirurgia de cesariana, a histerectomia é uma cirurgia que salva muitas vidas, tem o seu papel. Como eu falei, ela é muito comum. 800 mil cirurgias por ano são feitas nos Estados Unidos e no Brasil esse número não é diferente, é tão expressivo quanto. E no Brasil esse número também é grande. São cerca de 210 mil cirurgias de histerectomia realizadas por ano. E esse número de histerectomias ele vem aí estabilizado, com uma tendência até a diminuir no mundo, principalmente em países desenvolvidos. Países desenvolvidos que têm mais acesso às tecnologias, cirurgias aí minimamente invasivas, menos agressivas, tratamentos, um acesso melhor à sua população ao sistema de saúde. Esses países, a gente tem notado uma estabilização e até uma diminuição do número de histerectomias. A retirada do útero, na maior parte das vezes, em 90% dos casos, é necessitada por patologias benignas, ou seja, a maior parte das cirurgias realizadas são para resolver problemas benignos, como miomas, sangramento uterino disfuncional, aquela mulher que sangra e é difícil de controlar sua menstruação, mesmo com hormônios, mesmo com tratamentos múltiplos, por algum motivo, ela continua passando por sangramento, evoluindo com anemia. Essa mulher muitas vezes é indicado aí uma histerectomia. Dor pélvica, adenomiose, endometriose, prolapso uterino são uma das principais causas aí de histerectomia no caso de doenças benignas, que são a maior parte delas. Outras patologias ou outras consequências aí que podem levar a uma histerectomia pode ser, por exemplo, uma infecção no parto, um sangramento muito forte após o parto ou uma alteração placentária, como é o exemplo da placenta acreta. Existem alguns casos em que a histerectomia é realizada para situações aí de vida ou morte, que ela é super importante e, como eu falei, ela salva vidas. Quando a gente fala numa cirurgia que é muito realizada, uma cirurgia muito comum, o que a gente tem que entender é que sim, é uma cirurgia segura. É uma cirurgia, por ser muito realizada, há muita técnica envolvida. Hoje, a gente consegue fazer aí com muita segurança na anestesia, independente da prática, independente da via, se é por via aberta, por via laparoscópica, por via vaginal ou por via robótica, todas elas são seguras e o mais importante vai ser indicar bem para essa mulher, entender o caso dela aqui, indicar a melhor via para ela, o que for melhor para ela.
Pois é, a esterectomia é uma cirurgia muito realizada, ela é segura, ela salva muitas vidas e o que a gente vê que principalmente para doenças benignas, que é 90% das indicações de esterectomia, ela é tida como uma via final, como um tratamento definitivo final depois de um longo curso, ou depois de um curso de tratamento clínico ou cirúrgico mais conservador, em que se chega à conclusão que a retirada do útero é a principal solução. Então, antes disso, as mulheres aí com endometriose, as mulheres que sofrem aí de adenomiose, de miomas ou outras alterações, sangramento, dor pélvica, precisam mesmo ter a atenção do ginecologista, ter o tratamento adequado e sim, muitas das vezes nem vai precisar de uma esterectomia. Aí a esterectomia é tida aí como uma via final desses tratamentos aí para aliviar essa mulher. Existe também hoje uma corrente da esterectomia profilática, que é a esterectomia realizada para pacientes com síndromes hereditárias de predisposição ao câncer, o câncer de corpo uterino, o câncer de endométrio, que sim, ainda representam cerca de 1 a 2% das esterectomias realizadas no Brasil. Mas é importante isso porque algumas pacientes têm testado, feito testes genéticos hoje cada vez mais presentes aí no nosso dia a dia, cada vez mais baratos. A gente consegue aí fazer painéis hereditários e descobrir se uma mulher tem uma predisposição hereditária a ter um câncer. Por exemplo, as mulheres que têm o gene da síndrome de Lynch, o gene que é responsável aí pela síndrome de Lynch, ele não só causa câncer de endométrio, mas também pode causar câncer de intestino. Então, esses pacientes eles precisam entrar num rastreio, num acompanhamento especial. Essas mulheres, ao chegarem aí no 35, 45 anos, elas vão ter indicação aí de fazer a cirurgia de retirada do útero profilaticamente dos ovários para realmente ter uma menor chance aí de desenvolver um tumor. Muitas mulheres, antes de fazer a esterectomia, usaram muitos hormônios. É sim, a hormonioterapia, o tratamento com hormônios, com progestágenos, com DIU de levonorgestrel, com progestágenos mais potentes, com anticoncepcionais ou mesmo inibidores do GnRH. Todas essas terapias, elas são seguras e muitas delas podem até ficar com medo de usar terapia hormonal para poder controlar uma dor, um sangramento, por terem medo do câncer. Então aqui eu te digo, com relação ao endométrio, ao câncer de endométrio, essas terapias elas até protegem a mulher de terem câncer. A terapia com anticoncepcional, ela é capaz também de diminuir o risco de câncer de ovário e o risco de câncer de intestino. Quando a gente fala de mama, aumenta um pouquinho o risco de câncer de mama. Mas se essa mulher está acompanhando, se essa mulher não tem uma predisposição assim a ter câncer de mama, então é seguro sim, se você, no tratamento de um sangramento, no tratamento de uma dor pélvica, no tratamento de uma endometriose, de uma adenomiose, de um sangramento disfuncional, você tiver um tratamento clínico correto, com um bom ginecologista, alguém que realmente te acompanha, vai ser seguro e assim, muito provavelmente, você não vai precisar de uma esterectomia. Essas mulheres que não vão mais precisar de hormonioterapia e acabam interrompendo esse uso desses anticoncepcionais, esse risco para câncer de mama ele vai se normalizar e voltar ao normal de uma mulher que não usa anticoncepcionais. Antigamente, alguns médicos, indicavam a esterectomia. Faz logo a esterectomia, esse útero só serve para dar doença. Isso é um mito. E hoje, quando a gente dá atenção, usando técnicas, por exemplo, de embolização, de radiofrequência, de ablação, tanto do endométrio ou de miomas, a gente consegue manejar esses sintomas da mulher sem precisar de uma esterectomia. Então, o que é esterectomia? Esterectomia é o nome da cirurgia
que a gente chama para quando a gente tira o útero da mulher, ou totalmente, ou parte do útero. E existem tipos diferentes de esterectomia. A esterectomia subtotal, que é a retirada do útero, acontece parcialmente. Então, aqui está um modelinho aqui de uma paciente que vai fazer uma esterectomia subtotal. Eu vou fazer um corte aqui. E aí eu vou retirar o corpo do útero e o colo uterino fica. Essa é a esterectomia subtotal. A esterectomia total, ela vai retirar todo o útero, tá? Tanto aqui a parte de cima, né, o corpo do útero, como também o colo do útero. E aí vai ser costurado, né, a vagina aqui, vai ficar costuradinha, tá bom? E aí sim a gente pode tirar as trompas. Hoje em dia, a retirada das trompas, mesmo no casos que não são de câncer, ele é importante para evitar o câncer de ovário. Muitas vezes, quando a gente vai fazer uma esterectomia, já é indicada a retirada das trompas uterinas. E a esterectomia radical é a esterectomia para o câncer de colo de útero, para as patologias malignas, por causa do câncer, que acomete aqui o colo do útero, em alguns pontos ali, dependendo do tamanho dele, se ele tiver restrito no útero, a cirurgia mais indicada é uma cirurgia que a gente não só tira o útero, mas tira aqui a raiz, tira o que a gente chama de paramétrio. Então, nessas áreas aqui do ladinho aqui do útero, eu vou atuar para fazer uma esterectomia radical no caso do câncer de colo de útero. E muitas vezes, nesses casos de câncer de colo de útero, a gente tira uma partezinha da vagina, um terço superior ou um quarto da vagina ali, dependendo do tamanho do tumor, dependendo da sua gravidade. E quando a gente fala em panesterectomia, é um termo médico, mas é quando a gente tira o útero junto com os ovários e as trompas. A gente chama isso de panesterectomia. Quais são as formas de fazer a esterectomia? É possível fazer a esterectomia por via vaginal, da mulher não precisar de nem cortar a barriga, fazer pela vagina ali por baixo. É uma forma minimamente invasiva e é a forma mais antiga. Outro tipo de esterectomia é a esterectomia aberta, com corte. A esterectomia aberta, que já surgiu aí mais próximo aí do ano de 1800, ela foi feita inicialmente subtotal, a retirada parcial. E lá em 1929 foi feita a primeira esterectomia total por um médico, que ele retirou todo o útero de uma paciente, e de lá para cá a tecnologia vem aumentando muito. Em 1989 foi a primeira esterectomia por vídeo. Em 1998, a primeira esterectomia por robótica. Dr. Alex, me explica melhor a diferença entre as esterectomias, os tipos, as formas de fazer. A esterectomia subtotal, normalmente, ela é utilizada para patologias benignas e muitas vezes cirurgias mais difíceis ou pacientes mais graves. Hoje em dia, a gente não faz tanto mais a esterectomia subtotal. A princípio, no passado, se pensou que a esterectomia subtotal, a gente deixando o colo, isso ia ajudar as mulheres do ponto de vista sexual, do ponto de vista funcional da pelve. Mas hoje, como a gente faz a esterectomia total com muitos cuidados e tomando cuidado para tirar somente o útero, preservando a vagina, isso não é mais um problema. Então, hoje, não é mais um problema a esterectomia total, é segura, muito segura, e é a preferida de muitos médicos, tanto para problemas aí, benignos e principalmente para os problemas malignos, câncer de colo de útero, câncer de endométrio e câncer de ovário. Quando se faz uma esterectomia, a gente faz a esterectomia total.
A esterectomia vaginal muitas vezes é reservada para prolapso uterino, quando o útero cai, ou muitas vezes a gente chama de útero caído. Nesses casos, incomoda muito e normalmente são mulheres mais idosas. A esterectomia é muito boa para isso, a esterectomia vaginal, porque não abre a barriga. Normalmente a paciente vai embora para casa no outro dia e também o médico especialista nessa área, ginecologista, ele faz uma cirurgia de reconstrução do assoalho pélvico para a mulher não ficar ali perdendo xixi, acaba suspendendo a bexiga, acaba melhorando ali a qualidade de vida, volta a ter realização sexual, volta a ter uma vida muito normal. Então essa mulher que faz a cirurgia de esterectomia por via vaginal para resolver um prolapso uterino, ela tem uma melhora da vida muito grande. E quando a gente fala aí na cirurgia minimamente invasiva, ou por vídeo ou por robótica, comparada à cirurgia aberta, a cirurgia aberta, normalmente uma esterectomia, a paciente demora 2 a 3 dias internada. Vai ter pacientes também que vão com um dia embora para casa, aquelas pacientes, às vezes uma cirurgia que foi mais tranquila, uma paciente mais jovem, muitas vezes até no outro dia pode ir embora para casa, mas assim, na literatura, entre 2 e 3 dias é o tempo aí de internação mais comum que a gente vê aí na prática. Para a cirurgia minimamente invasiva, vídeo e robótica, é em torno de 1 dia. E se a gente comparar vídeo e robótica, na literatura, é um pouquinho menor para a robótica, porque o paciente tem um pouco menos de dor, a cirurgia robótica, por ser melhor realizada, mais técnica, de ponto de vista mais habilidosa, acaba que tem um pouquinho mais de vantagem aí com relação à videolaparoscopia e tem ganhado aí muito espaço no nosso dia a dia. Quando a gente fala em cirurgias para resolver a endometriose profunda, por exemplo, a esterectomia por robótica ou mesmo quando a gente quer preservar o útero, a cirurgia robótica é a melhor opção hoje, aceita aí, porque ela é capaz de fazer uma cirurgia bem delicada e com muita preservação, não só dos tecidos normais, mas também da inervação pélvica e da fertilidade da mulher. Quando a gente fala de câncer, também a esterectomia por via robótica, ela vem ganhando aí espaço para câncer de endométrio, principalmente. Hoje é a gold standard, a padrão ouro para câncer de endométrio, porque não só a gente consegue fazer essa cirurgia bem em pacientes obesas, que é a principal característica da paciente com câncer de endométrio, não é todas elas, mas a maior parte das vezes a gente tem pacientes mais obesas e a esterectomia por robô ajuda muito a evitar os riscos de uma conversão para uma cirurgia aberta. O que é isso? É a gente precisar de abrir a barriga, por algum motivo técnico, a gente precisar abrir a barriga para poder retirar o útero e completar a cirurgia. Também é utilizada a tecnologia do verde de indocianina e a fluorescência do robô, a visão de fluorescência, para a gente achar o linfonodo sentinela para câncer de endométrio. Então, por isso a robótica tem ganhado aí muito espaço. Fazer por vídeo é possível sim, com certeza. E hoje a tecnologia está ajudando nisso também, com aparelhos novos de vídeo, com câmeras de vídeo também, que conseguem fazer o uso do verde de indocianina, fluorescência. Mas o robô, inegavelmente, é a tecnologia mais avançada para o tratamento cirúrgico aí minimamente invasivo. E quais são os riscos de uma esterectomia? O que a mulher precisa para fazer uma esterectomia? Normalmente, essa paciente precisa de um bom exame clínico, de entender o seu caso, entender a idade da paciente, as comorbidades, as doenças que ela tem associada. A gente precisa entender também a parte anestésica, os riscos cirúrgicos, a doença, se é um câncer, se é uma patologia benigna, qual é o desejo reprodutivo. É importante também conversar com a mulher, por que está sendo feita a esterectomia, o
que que isso pode causar no corpo dela, como que vai ser de diferente daqui para frente. Os exames pré-operatórios de sangue, coagulação, reserva de sangue. Toda vez que a gente faz uma esterectomia é importante ter uma reserva, um sangue reservado para caso precise de uma transfusão, está ali disponível. Raramente precisa de uma transfusão numa esterectomia, mas é sempre um cuidado a mais que a gente tem, de explicar para a paciente como vai ser o tratamento, de explicar para ela quais são os reflexos no seu corpo, o que ela vai ter que cuidar dali para frente, quais são as questões psicológicas envolvidas, essa mulher precisa ser ouvida. Então é importante aqui, quando a gente vai passar uma indicação de uma esterectomia, explicar para essa paciente, deixar ela falar, para ela entender o motivo e entrar para essa cirurgia com fé, com esperança de que é a melhor opção para ela. A esterectomia é uma cirurgia muito segura. Toda paciente que vai fazer uma esterectomia precisa entender os riscos. Sim, toda cirurgia tem risco, inclusive de vida, mas é muito raro hoje a gente ver uma paciente que morreu por fazer uma esterectomia. Muitas das vezes, os casos que a gente vê que acabam evoluindo ruim para a morte são casos extremos, às vezes casos também relacionados a alguma patologia séria ou mesmo uma esterectomia que foi realizada durante um parto, de um caso de uma hemorragia muito séria, ou alguma coisa mais relacionada a uma infecção grave, ou pacientes muito graves. Mas, no geral, pacientes saudáveis, num pré-operatório que a gente faz direitinho, dificilmente a gente vê uma paciente que faz uma esterectomia falecer dessa cirurgia hoje, graças a Deus. Mesmo casos que a paciente tem mais comorbidades ou é mais idosa, hoje com a cirurgia robótica, com a cirurgia minimamente invasiva, ou mesmo se precisar de uma cirurgia aberta, hoje a medicina evoluiu muito, as técnicas anestésicas, então para isso é muito seguro. E toda mulher que vai fazer uma esterectomia precisa saber, eu sempre explico, quando a mulher retira o útero ou vai fazer uma cirurgia ginecológica, a gente tem que entender que toda cirurgia, mesmo que é uma cirurgia ginecológica, ela vai abrir a barriga ou vai acessar ali dentro da barriga, ou por via minimamente invasiva, com os furinhos, ou por baixo pela vagina, mas aquela cirurgia ela vai modificar o corpo. Aquela cirurgia também envolve os órgãos adjacentes. Toda vez que a gente tira um órgão, mesmo que a gente vai fazer uma cirurgia ginecológica, a gente está mexendo perto da bexiga, perto ali da inervação do útero, perto do reto, que é a parte final do intestino, perto do intestino. Então são todas essas regiões ali que podem, eventualmente, numa complicação cirúrgica, uma infecção ou mesmo uma hemorragia, pode acontecer ali de ter alguma complicação cirúrgica. Mas esses casos são bem pequenos, uma complicação mais séria é bem pequeno, os riscos de uma paciente ter uma complicação de uma operação. E se a gente entende que a gente vai fazer uma cirurgia ginecológica e sim, pode ter alguma alteração ali, alguma complicação, mais raro, mas que o médico está com você e a gente entende que a gente pode cuidar depois, a gente também pode, eventualmente, se tiver alguma complicação, que é raro, como eu falei, correr atrás, tratar e ficar bem também. Afinal, qual é o motivo que está sendo feita a esterectomia? Eu vejo aqui, na verdade, a realidade é que muitas mulheres vão fazer esterectomia, estão tendo sangramento direto, estão tendo anemia, né, falando de doenças benignas, estão tendo aí dor na relação, estão com mioma muito crescido, estão com dificuldade para fazer cocô porque o mioma está comprimindo o intestino, estão com dificuldade para fazer xixi porque o mioma está grande, ou estão com uma adenomiose, com muita dor para menstruar, muito sangramento, entende? Ou está com prolapso uterino, a paciente não consegue ter mais relação porque tem o útero caído, ou é uma mulher idosa que fica com vergonha.
Então, na maior parte das vezes, o que eu vejo aqui depois de uma esterectomia é a paciente ficar melhor, é a paciente ter sua vida melhor, voltar a ter relação com seu marido, sem estar ali sangrando, entende? Então, quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente precisa entender o motivo e se conectar com os motivos que você vai fazer. Não, eu quero ficar melhor. E pensar também que tudo pode dar certo. Visualizar. O importante exercício que eu faço aqui com as minhas pacientes no pré-operatório, além de entender aqui a doença, de dar espaço para ela ouvir, é fazer ela entender que ela visualizar, ela também pensar naquele dia da cirurgia dando tudo certo, na recuperação tudo dando tudo certo, ela dando o seu melhor, a grande chance é que ela vai se sentir melhor e a grande chance disso dar certo não é se enganar, mas sim pensar positivo e dar o seu melhor, entende? Mesmo se tiver alguma dificuldade ou outra de uma operação, que é lógico que é uma operação, mas a gente estando junto, o médico estando entendendo ali as preocupações do paciente, a gente vai chegar numa ajuda. E sim, tem a equipe multidisciplinar, tem a fisioterapeuta, tem os enfermeiros, tem o psicólogo, tem os ginecologistas, tem a equipe toda que pode ajudar aí muito nessa paciente se recuperar totalmente após uma esterectomia. Não podemos esquecer das esterectomias por doença de câncer. E essas pacientes que vão fazer uma esterectomia para câncer, também é importante ela saber o motivo disso. É importante também entender que essa cirurgia significa uma cura, um controle da doença. A gente é importante dar um significado sempre para uma operação. Mesmo olhando uma cicatriz, às vezes até que você achou que nem ficou tão bonita, mas se você der um significado positivo, isso aqui significa a minha cura. Isso aqui significa uma nova fase na minha vida, que eu estou me cuidando mais, entende? Então, tem mesmo casos de câncer que a gente precisa tirar o útero. Quando a mulher é jovem, não teve seus filhos ainda, a gente sempre vai pensar em tratamento do câncer na mulher jovem com preservação de fertilidade. Isso é assunto para outro dia, para outro vídeo, mas é possível também preservar o útero, muitas vezes, ou parte do útero, para essa mulher ter filhos. Então, veja, a esterectomia também é muito importante para o tratamento do câncer de ovário, câncer de endométrio, câncer de colo de útero. E quando a gente fala em câncer de colo de útero, hoje, para câncer já avançado, a gente vai tratar com quimio e radioterapia. Mas com um tipo de câncer que ainda está restrito no colo do útero, que precisa de uma cirurgia de esterectomia radical, hoje é provado que a esterectomia aberta é a melhor opção. E agora uma sessão de mitos e verdades sobre esterectomia. Afinal, a cirurgia de esterectomia, ela causa incontinência urinária? Isso é um mito. Quando a gente faz a cirurgia de esterectomia, a gente modifica mesmo a anatomia ali da região, a gente tira o útero. Mas hoje a gente faz a esterectomia com muito cuidado, principalmente para doenças benignas, a esterectomia total, ou mesmo cirurgias de câncer que não afetam o colo do útero. Essa cirurgia ela quase que não altera a parte urinária. O que a mulher precisa saber é que essa parte da pelve da mulher ela é muito bem cuidada através da fisioterapia. É importante dar atenção também para a musculação, para a musculatura da mulher, da parte urogenital, do uso do hormônio terapia, da menopausa. Isso sim impacta a qualidade de vida e a relação aí com a incontinência urinária, mas a esterectomia em si não. A mulher, quando faz esterectomia, engorda? Não, isso também é um mito. O que acontece muitas vezes é que a obesidade ela vem crescendo e a própria obesidade ela causa um desbalanço hormonal, que isso pode tanto ser causa de câncer, como também pode ser causa de sangramento uterino alterado, pode ser também causa de adenomiose ou piora da adenomiose, ou uma piora do mioma, um crescimento de miomas.
A obesidade está muito enraizada nisso. E isso pode ser uma causa de esterectomia. Então, muitas vezes, a esterectomia e a obesidade, às vezes a obesidade veio antes da esterectomia. Mas e a esterectomia como causa de obesidade? Não. A esterectomia em si, a retirada só do útero, ela não altera a parte hormonal. Se a mulher não entrou na menopausa ainda e não foi mexido nos ovários, até mesmo quando tira as trompas e deixa os ovários no lugar, o hormônio continua circulando normalmente e também essa mulher vai poder ali fazer reposição hormonal se ela precisar. Mas se a gente tira os ovários, por exemplo, ou faz uma cirurgia de esterectomia e isso dá um desbalanço hormonal, esse desbalanço hormonal, ou quando vai chegando perto da menopausa, isso sim é capaz de ajudar na obesidade e não a esterectomia em si. Então, se a mulher cuida, faz a reposição hormonal, está também praticando exercício físico, atividade física, está fazendo aí controle do peso com dieta e ajuda de um profissional, com certeza a esterectomia não vai ser uma causa de obesidade. E a robótica é um luxo? Não, a robótica não é um luxo. A robótica tem o seu valor. Em países desenvolvidos, ela superou em muito a prática da esterectomia laparoscópica e, como eu falei, pela robótica ser mais segura, no sentido de ser mais delicada, ter menos dor, menos sangramento, menos infecção, menos tempo de internação, uma cirurgia mais bem realizada, uma sutura mais fácil de fazer, então mais tranquilo de fazer uma sutura numa miomectomia, que a gente precisa reconstruir o útero, deixar ele bonitinho de novo. Diminui a chance também de uma conversão para uma cirurgia aberta. A gente tem que entender que a robótica não é luxo, ela é evolução e cada vez mais as pacientes estão tendo acesso à cirurgia robótica e ela é mais fácil do que você imagina. Procura um médico que faz cirurgia robótica, eu sou um deles, para ele te explicar como que você pode estar fazendo essa cirurgia. É caro fazer uma esterectomia? Olha, primeiro você tem que entender que você pode fazer ela pelo SUS. Então você tem que procurar aí o serviço de saúde e pedir ajuda para você conseguir essa cirurgia se você está precisando. Mas no sistema privado você pode fazer pelo seu plano ou mesmo particular. É uma cirurgia super segura para você fazer particular se você tiver recurso, porque com certeza você vai ter um tratamento diferenciado, vai ser um belo do investimento para você na sua saúde, para você com certeza isso vai ser importante. Toda mulher que tira o útero entra na menopausa? Não, isso não é verdade. Como eu falei, quando tira o útero, a cirurgia é a retirada só do útero. A esterectomia, a gente tira aqui só o útero, tá? Então, os ovários eles ficam. A não ser que você precisou tirar os ovários também. Aí vai ser uma paciente que vai precisar de fazer hormônio, se você puder fazer hormonioterapia, a reposição com segurança com sua médica ou seu médico, faça, porque isso vai te ajudar não só a viver melhor, ter uma melhor qualidade de vida, qualidade sexual, mas também, né, a mulher que vai chegando aí perto aí da idade da menopausa, aos 50, 52 anos, ela precisa de um acompanhamento hormonal, uma reposição eventualmente hormonal, para ela ter ali uma qualidade de vida melhor. E se você tira o útero por algum motivo, mesmo que for câncer, muitas das vezes você pode fazer reposição hormonal. Então faça, que isso vai com certeza fazer diferença na sua vida. Mas a retirada do útero por si só, se não operou os ovários, não mexeu, não entra na menopausa. Então a mulher que faz esterectomia, depois daquilo, é só ladeira abaixo, ela vai envelhecer e é isso aí? Não. É uma nova fase da mulher. Então veja, muitas vezes essa mulher, ela acaba resgatando a intimidade com seu parceiro, porque ela para de sangrar, para de ter dor. Essa mulher, ela pode continuar fazendo reposição hormonal, se for possível para o seu caso, a grande maioria é.
Então, entenda que não se trata de fazer uma cirurgia e envelhecer dali para frente. Se trata de fazer uma cirurgia por um motivo e cuidar ainda melhor da sua saúde dali para frente. E após a esterectomia, a vida sexual acaba? Não, isso é um mito também. A esterectomia retira o útero, como eu falei aqui, né? Retira o útero e a vagina continua. Muitas das vezes, na esterectomia por via benigna, para causas benignas, ou mesmo para câncer, quando não faz radioterapia, quando não precisa tirar parte da vagina, o comprimento da vagina é o mesmo. Então, se essa mulher está fazendo uma reposição hormonal, ou se essa mulher tem níveis de hormonais bons, ou se ela não pode fazer reposição hormonal, mas faz uma laser terapia, faz uma terapia sexual, faz também uma fisioterapia, essa mulher é orientada, ela pode reabilitar essa parte sexual muito bem. E eu vejo também pacientes que fizeram esterectomia e a vida sexual melhorou. Porque, como eu falei, às vezes ela vai fazer esterectomia porque ela está com dor, porque ela sangra toda hora, ou porque ela tem um mioma grande, ou tem adenomiose, endometriose, que causa dor, e aí faz aquela cirurgia, resolve aquele problema e ela volta a fazer ali suas atividades sexuais. E depois da esterectomia, quanto tempo eu posso voltar a fazer sexo, doutor? Entre 6 semanas e 8 semanas. 1 mês e meio a 2 meses, de acordo com o seu médico, importante perguntar para ele, mas normalmente você pode voltar à atividade sexual com 1 mês e meio a 2 meses da cirurgia. E atividade física, doutor Alex? Depois da esterectomia não vou mais poder fazer? Não, é um mito. Você pode fazer atividade física, inclusive é muito bom. Já depois da operação é importante você dar umas caminhadas, o médico vai saber te ajudar nisso, o educador físico, para você começar inicialmente sem pegar muito peso, normalmente aí pelo menos o primeiro mês e o segundo mês sem pegar peso, isso é importante para evitar hérnias, e depois você vai voltando aos poucos à sua atividade física. Mas às vezes você consegue fazer uma caminhada, consegue fazer aí uma natação, alguma coisa que te faça bem e que movimente seu corpo. E a esterectomia é sempre a última opção? É o último recurso? Isso é verdade. Quando a gente fala em doença benigna, endometriose, adenomiose, miomas, sangramento uterino disfuncional, alguns casos mais simples de prolapso uterino, é possível fazer uma correção sem precisar retirar o útero. Isso é muito bom e, como eu falei, cada vez mais as pacientes estão tendo acesso ao serviço de saúde e fazendo os tratamentos, e mais abertas a fazer os tratamentos e não ir direto para uma esterectomia. A gente só está fazendo a esterectomia quem precisa. Afinal, como eu falei, toda cirurgia tem risco. A gente só vai fazer em quem precisa. E se você precisa de fazer, não fique com medo, é seguro. Pensa que vai dar certo. Se você tiver um bom relacionamento com o seu médico, um médico de confiança, um médico que é especialista nessa área, com certeza a chance dessa cirurgia dar certa aumenta. E quando a gente fala de câncer, se precisar fazer a esterectomia, é uma solução do problema. Muitas vezes a esterectomia é um princípio oncológico, você precisa tirar, é parte do tratamento cirúrgico do câncer. Então faça a cirurgia. Entenda direitinho o tipo que vai fazer, se é esterectomia total ou se é um caso de câncer de colo de útero, uma esterectomia radical. Nesses casos é importante o médico aí explicar direitinho para a paciente como que vai ser feita essa cirurgia. Então isso vai ser muito importante. Após essa parte de mitos e verdades, eu deixo aqui então um espaço, se você quiser deixar aqui um comentário, dá um like aí, se inscreve no meu canal, deixar uma dúvida, eu vou ter o maior prazer em te responder. E quais são os sinais de alerta após uma esterectomia que tem algum problema? O que a gente tem que entender é que os primeiros dias o paciente está internado, o médico está ali vendo. Quando ele tem alta, a paciente tem alta, ela continua sua recuperação em casa
e depois vai vindo retornando com o seu médico. Aqui comigo, normalmente eu faço um retorno a cada semana durante o primeiro mês, que eu acredito que ajuda bastante. A gente vai vendo junto ali da paciente, vai vendo a ferida, a gente vai estando próximo à paciente, vai ajudando ela a lidar ali com o dia a dia, nos primeiros dias de pós-operatório, e lá, dali para frente ela vai ganhando confiança até vir um resultado da cirurgia, vai se comprovar aquilo que foi visto no pré-operatório e a gente vai acompanhando. As complicações possíveis é algum sangramento durante a cirurgia ou depois, como eu falei, é raro. Alguma infecção de ferida que a gente tenha que fazer uma antibiótico terapia ou alguma drenagem. Hoje também, com a cirurgia robótica, com a cirurgia minimamente invasiva, reduz muito os riscos de infecção. Alguma complicação clínica, um infarto, pneumonia, principalmente para pacientes com casos mais complicados, aí, com a saúde mais debilitada. Outros casos também que a gente tem que entender é que algumas vezes essa paciente pode precisar de uma cirurgia complementar, uma reoperação para algum sangramento, alguma infecção, abscesso, hematoma, que é raro, como eu falei, alguma lesão aí de vias urinárias, quando sai xixi pela vagina, chama fístula, muito raro de acontecer, menos de 0,1% dos casos, mas que sempre o médico tem que estar atento e a paciente ali é orientada que caso tenha uma coisa diferente da evolução normal da cirurgia, procurar seu médico. Eu costumo sempre falar, olha, depois que se faz uma cirurgia, você precisa entender que a cirurgia ela tem uma evolução normal. A grande coisa é que é a chance de que você vai recuperar a cada dia. Se você estiver melhorando a cada dia e seu médico te acompanhando, a grande chance é que a cirurgia está indo bem. Afinal, após a esterectomia, a minha vida vai melhorar ou piorar, doutor Alex? A grande chance é que vai melhorar. A gente vê aí, quando a gente indica bem os casos aí de esterectomia, recentemente eu fiz uma esterectomia numa paciente que tinha adenomiose, com muita dor, com muito sangramento, vivia sangrando, ou quando tinha a menstruação demorava muito tempo, com um volume grande, estava sempre tomando remédio, já estava cansada daquele tratamento, usou DIU, fez vários tratamentos e veio para mim para uma cirurgia. Fez a cirurgia, hoje com 30 dias da cirurgia, ela é outra mulher, não tem mais anemia, está pensando em fazer várias coisas, vários planos. Então veja, a grande chance é que se a sua cirurgia foi feita por uma boa indicação, a sua vida vai melhorar. Sim, casos em que pode acontecer alguma complicação, alguma alteração, é cuidar, gente, é cuidar, ter apoio do seu médico, procurar os profissionais que vão ser necessários ali, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, médicos aí diversos que podem te ajudar a restabelecer a sua saúde. E o mais importante é você ter um médico de confiança que vai te explicar sobre esterectomia, se você tiver indicação, ou te acompanhar depois de uma cirurgia. Meu objetivo hoje aqui foi falar aqui de uma forma descomplicada, simples de entender e que com certeza aí pode te ajudar. Então, agradeço bastante aí você que está aqui me acompanhando. Fique aqui por aqui, se inscreve aí no meu canal, dá um like e compartilha com alguém que você acha que está precisando disso. E aqui a gente chega no final do vídeo, o que é esterectomia, o que toda mulher precisa saber. Meu objetivo aqui foi falar de uma forma descomplicada, então quero agradecer aqui por esse vídeo. Até o próximo, até mais!